Bom dia, agronegócio! Quinta-feira, 8 de setembro de 2022, 9 horas, 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, Facebook, YouTube e também pelo noticiasagricolas.com.br, todas as plataformas atendidas para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Senhoras e senhores, a gente vai começar aqui a trazer preços, notícias e, claro, a repercussão do 7 de setembro, já que ontem movimentações, manifestações, mobilizações e atos foram registrados no Brasil inteirinho para comemorar, claro, o bicentenário da nossa independência, 200 anos de uma nação independente, né, para o Brasil. E claro que muitos atos também a favor, né, pró governo Jair Bolsonaro. Isso, claro, gerou uma repercussão entre os seus concorrentes na corrida presidencial, e a gente vai falar também algumas notícias que já começam a aparecer desde ontem, né, desde o final do dia de ontem e na manhã desta quinta-feira também ainda se mostram presentes aí principalmente na grande mídia, né, que vai fazer a sua própria interpretação da verdade, como sempre acontece, desde que o Brasil é Brasil, desde que o mundo é mundo, desde que o jornalismo existe, né? Então, vamos juntos entender o que está acontecendo hoje, entender quais são os destaques desta quinta-feira. E no agronegócio, a gente vai começar falando sobre os nossos preços. Hoje é dia de pequenas altas para o mercado da soja na Bolsa de Chicago. O contrato novembro tem 13 dólares e 88 centos por bushel e uma alta de 0,2% nesse momento. O milho cai um pouquinho, 0,6% de baixa para 6 dólares e 66 centos por bushel. O trigo sobe 0,5% na Bolsa de Chicago depois da despencada da sessão anterior e trabalha agora com 8 dólares e 48 centos, tá certo? Ótimo. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos a movimentação dos derivados de soja também. Vamos ver como é que estão as cotações de farelo, de óleo. Vamos olhar também para as demais commodities na Bolsa de Nova York. Enquanto abre aqui para mim farelo e óleo, vamos dar uma olhadinha na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Nova York. O café estável no primeiro vencimento, uma pequena baixa de 0,02%, 2 dólares e 23, mais 20 por libra peso. Nós temos para o açúcar uma pequena alta de 0,2% para 18 mais 9 por libra. No algodão, o dia de alta também, 0,8% de ganho para 102 dólares, perdão, 102 cents, ou 1 dólar e 2 mais 42 por libra peso. Petróleo, 1% de alta para o WTI, que vale 82 dólares e 78 centos por barril. E vamos olhar o Brent também, que é referência para a Petrobras e referência para o quadro global de oferta e demanda. No Brent, a alta é um pouquinho mais tímida, 0,7%, para 88 dólares e 64 centos por barril. Tá? O gás natural cedendo um pouquinho no mercado futuro norte-americano, a gente tem uma baixa de 0,09% na manhã dessa quinta-feira. O ouro subindo 0,4%, a prata também com alta boa de 1,9% e o cobre liderando a alta entre as commodities metálicas, 2,5% de alta nesse momento, tá? Vamos ver o dólar index, como é que tá se movimentando? Que é importante também, né? Caindo, 0,4% de baixa para 109.400 pontos, lembrando que ainda é um índice importante, né? A gente está falando ainda de um mercado considerável. Por que é importante a gente trazer essa movimentação das demais commodities, do petróleo, do dólar index, né? Eu sempre gosto de trazer isso na nossa abertura de mercado, porque isso te ajuda a entender o humor do mercado financeiro, do macro cenário, da macroeconomia. E hoje nós estamos vivendo, né, este presente momento, ele é um reflexo de uma financeirização das commodities bastante importante, bastante considerável. O que é isso, Carlinha? É as commodities refletindo a um quadro que não responde tão somente aos seus fundamentos. Oferta, demanda, clima, estoques, quanto é que a gente vê a China comprando de soja, a Rússia exportando de trigo, né? A gente vê uma financeirização das commodities. É quando as commodities estão refletindo ali o macro cenário. Volto a dizer, o que é o macro cenário? É esse acúmulo de coisas. Então, vamos olhar para juros, vamos olhar para títulos dos governos, vamos olhar para o crescimento
ou contração econômica das principais economias, das economias emergentes, o sentimento dos investidores, os balanços das empresas, o comportamento das commodities, das moedas, tudo isso vai formando o macro cenário, que além de tudo é composto também pela geopolítica, e a gente está com a geopolítica no centro das discussões. Ontem o trigo despencou, né? O trigo caiu forte diante da movimentação toda. Não, calma, 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 que eu acho que eu tô falando uma bobagemzinha. Uma bobagemzinha. Quem despencou foi o petróleo, tá? Eu sabia que eu estava aqui fazendo uma confusão. Vamos lá. Nós tivemos uma movimentação realmente muito intensa, e quem caiu foi a soja, que acabou realizando lucros no final da sessão. Eu ainda tô com o sentimento do 7 de setembro, porque eu estava na cobertura do 7 de setembro, e o meu amigo Guilherme Dorigatti estava ali né, que o Guilherme também é um dos editores aqui do NA, estava ali nas picapes do mercado, né, cuidando dos principais mercados, e um dos destaques foi o trigo. Por que eu tô puxando o trigo? Porque justamente ontem a gente teve uma disparada, sim, mas para cima, porque ontem o presidente Vladimir Putin colocou em xeque ali as questões da exportação russa de grãos, falou que pode limitar as exportações, e tudo isso numa resposta às sanções que têm sido impostas para o governo russo, para a economia, para o país de Vladimir Putin, desde que foi iniciada a guerra contra a Ucrânia. Isso tudo faz com que haja uma diminuição da oferta. A gente está falando da Rússia, que é um dos maiores exportadores globais de trigo, isso é realmente muito sério. Então, a gente vai ver, o mercado sentiu muito forte essa declaração de Vladimir Putin, até porque a gente já sabe que o mercado está sem a oferta efetiva de Rússia e Ucrânia, o corredor de exportação que foi ali resultado de um acordo da Rússia com a ONU, da Ucrânia com a ONU, acabou ficando ameaçado e já não é o caminho normal das coisas, né? Não é um fluxo comum de produtos, porque a gente tem toda essa preocupação, portanto, em saber como é que vai ficar efetivamente toda essa movimentação. Então, sem esta oferta e com a declaração de Vladimir Putin, a gente viu o mercado explodir. Ontem, eu sugiro que você, inclusive, recupere essa entrevista. O Guilherme falou com o Marcelo De Bacco, que é um dos mais experientes analistas de mercado de trigo aqui desse país, e o Marcelo deu entrevista para a gente. E o Marcelo, inclusive, falou sobre a possibilidade das cotações voltarem à casa dos $9 por bushel, podendo ficar entre $9 e 9,20, com navio retidos em portos do leste europeu, pressão de Vladimir Putin ao Ocidente, sustentando essas grandes altas nas cotações internacionais, tá? E mais um apoio que vem para o mercado de trigo é a diminuição da oferta global e o aumento da demanda pelo cereal. Inclusive, o Vladimir Putin, nas suas declarações, acusou, e claro, de forma meio equivocada, né, o Ocidente de reter estoques de grãos para promover realmente, ou não se importando com uma crise global de alimentar, né, de oferta de alimentos. Isso é completamente incorreto de se afirmar, para a gente usar um termo, né, algum eufemismo até para tratar da declaração do Vladimir Putin. Por quê? Porque a gente vem acompanhando uma oferta desequilibrada frente à demanda dos cereais. Então a gente está falando de soja, milho, trigo, arroz, sorgo, cevada, problemas com a oferta já há algumas temporadas. E a demanda, ela é crescente, ou mesmo que ela não cresça, ela é presente, ela é constante. A gente está falando da demanda por alimentos, não só alimento direto, como é o caso do trigo, que pode ser consumido direto, mas matéria-prima para uma série de outros alimentos, né? A gente sabe que o trigo é empregado numa série de outros grupos alimentares. A gente está falando de arroz, que é base de uma parcela enorme da população na sua dieta básica. Então, a gente sabe que a gente tem uma oferta global de alimentos muito restrita e que as novas safras estão chegando para dar início a um processo de restabilização e de equalização dessas relações, mas é um início de processo, né? Então, a gente vê um mercado muito intenso ainda, muito volátil.
é um momento de entendimento dessas relações, de como é que elas vão se estabelecer, mas fato é que elas estão neste ponto, né? Por isso que hoje a gente vê a continuidade dos ganhos no mercado do trigo, apesar das fortíssimas altas de ontem, que dariam espaço, inclusive, para uma certa realização de lucros, caso ela fosse necessária, mas não, o movimento de alta continua nesta quinta-feira, 8 de setembro, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem a partir desse ponto, né. Olha só a análise de Eduardo Vanin, da Agrinvest Commodities, para essa questão do corredor humanitário lá para as exportações russas e ucranianas. Putin levantou 2 assuntos: o corredor pode estar ajudando financeiramente a Ucrânia e as exportações estão indo para países não amigos, a Europa. Ele falou que a maioria dos barcos foram para a Europa, na verdade mais ou menos 1/3 dos mais de 60 navios. Se ele bater o pé que não pode exportar para países não amigos, a Europa vai ter que comprar milho de outro lugar. Você sabe de onde é, né? Seu milho. Vamos lá. Pela logística, seria portos do norte do Brasil e o Golfo, lá nos Estados Unidos. Ontem, corretores de milho falaram que os prêmios no norte subiram 20 centavos. Na Espanha, que é o maior importador europeu de milho, corretores falaram que as ofertas subiram 10 euros por tonelada, tá? O resultado é que os futuros do trigo e do milho na Europa também subiram forte. A gente destacou Chicago aqui, mas as bolsas europeias também tiveram altas ali para o mercado de trigo e de milho, tá? Puxando a CBOT na carona. Opinião de Eduardo Vanin, abre aspas para o meu amigo. Se o Ocidente avançar com a ideia de colocar um teto sobre os preços do petróleo russo, que foi o destaque do início dessa semana, né? Você acha colocar um teto nos preços do petróleo russo? O Vladimir Putin deu de ombros para essa informação e falou: aqui você não se cria, Ocidente. Já tá bravo com os ocidentais, já tá Putin. E vai ainda querer colocar teto? Mas não vai colocar, né? O corredor pode entrar no leque das retaliações de Putin. E ele já mostrou que vai fazer as retaliações que achar necessário, vai tomar as medidas que forem necessárias, a julgar pelo que está acontecendo agora com o fornecimento de gás para a Europa. O inverno está chegando e eu quero ver como é que vai ser, tá? Então, atenção. Das retaliações de Putin. Se o Ocidente não avançar e se a Alemanha voltar a colaborar com a tecnologia de transporte de gás natural, Putin pode até voltar, quem sabe, a abrir as torneiras do Nord Stream 1, que é aquele gasoduto que leva gás russo para a Europa. Espertamente, Putin novamente joga a decisão no colo do Ocidente, aí ele fala: vamos ver do que vocês são capazes. Façam e eu responderei. É assim que é. Por isso que o mercado está enlouquecido de cabelos em pé ainda. Então, seu cinto tem que continuar apertado e o teu planejamento comercial completamente detalhado e muito bem pensado. Sabe por quê? Essa questão toda não mantém só os preços dos grãos completamente voláteis, como mantém também muito volátil o mercado de fertilizantes. Na última terça-feira, quando o Jefferson deu entrevista para nós, analista também da Agrinvest para fertilizantes, falou: atenção à ureia, completamente volátil, acompanhando a volatilidade do gás natural. No dia que eu conversei com o Jefferson, estava subindo só 30% o gás natural e refletindo diretamente nos preços da ureia. Então você tem que ter atenção a isso também, porque isso impacta diretamente no seu dia a dia e nas relações de troca do seu milho safrinha 23, viu? Ó, a sua janela de compra para fertilizantes para a próxima safrinha tá pequena, tá? Então tem que ter atenção, certo? Então, conteúdos que eu vou sugerir para você. A entrevista do Marcelo De Bacco, vou deixar tudo aqui é sempre o seguinte, tá? Você tá me acompanhando por aí, né? Lá no nosso menu, vídeos. Clicou em vídeos? Sucesso. Para o Marcelo De Bacco, /trigo, /Marcelo De Bacco. Para a última entrevista do Jefferson Souza, /agronegócio, Jefferson Souza, tá? Aqui é fertilizantes. Carlinha, eu vou esquecer, não tem problema. Me manda um direct aqui no @jornalista da soja, se você não segue esse perfil ainda. Siga, tá? Para você, aí me manda o direct. Carlinha, você pode me mandar essa entrevista? Eu vou te mandar o link, tá? Então, tem esse caminho também. Pode mandar direct pra gente também no Instagram do Notícias, tá? Enfim, como for o caminho mais fácil, o importante é você se informar. E claro que mais informações vão chegando para você nessa quinta-feira, certo?
Ótimo. Bom, falamos, portanto, sobre o mercado de trigo, que foi destaque ainda. Vamos detalhar as cotações em Chicago. Dezembro, 8 dólares e 49 centes por bushel. Março, 8 dólares e 62. Maio, 8 dólares e 69. E julho, 8 dólares e 65. As altas variam de 4,75 a 6 pontos nos contratos mais negociados do trigo. Então, tá certo? Bom, claro que essa movimentação poderia puxar o milho, como puxou ontem, mas hoje é um dia de certa estabilidade para as cotações do cereal lá no mercado futuro norte-americano, tá? Então a gente está falando de setembro com 6 dólares e 75 centes por bushel, o dezembro 6,67, o março 6 dólares e 71 e o março 6 dólares e 73 centes por bushel. Bom, o que dá espaço para o mercado de milho, né? Bom, a gente tem essa, essa semana bastante movimentada para o mercado de grãos, então tem né, um espaço grande de entendimento dessa influência do mercado do trigo no mercado de milho. Isso é uma situação. Agora, o mercado de milho, olhando para os seus próprios fundamentos, ele vai ter também a preocupação com a oferta europeia, chinesa, todo o hemisfério norte ali sofrendo na sua produção de milho por conta de adversidades climáticas. Então, a gente está falando de perdas expressivas, principalmente na China, com aquela onda de calor tremenda. A Europa também perdeu bastante. Então, a gente sabe que a oferta de milho é menor. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Ao contrário da soja, que deve ter uma safra recorde, a safra de milho deverá ser menor. Ao ser menor, a gente sabe que o volume disponível a ser exportado também pode ser um pouquinho mais curto. Então, para o milho, também há uma expectativa muito grande, além de todos esses fatores, para o novo boletim mensal de oferta e demanda que será divulgado nesta próxima semana, dia 12. Vamos ver que dia cai da semana aqui. Segunda-feira, hein? Segunda-feira é dia de relatório do USDA, portanto, dia 12 de setembro sai um novo boletim. E os traders esperam que haja uma redução na produção e, naturalmente, na produtividade. Aí vamos ter que olhar estoques e volume para exportação, uso para etanol e tudo mais, quando a gente pensa no milho. E vamos ver também como é que o USDA vai trazer os números para a Europa, os números para a China, os números para a Ucrânia me preocupam bastante. Então, a gente estava falando de uma condição ali, de um país que é completamente determinante no mercado de milho, que é a questão da ucraniana, ali ao lado do Brasil, competindo ali, né, no posto de segundo maior exportador, e a gente está vendo essa situação toda. Então, para o milho, o destaque ainda é essa oferta menor no hemisfério norte, a conclusão da safrinha, da colheita da segunda safra aqui no Brasil, e essas perspectivas, portanto, para a nossa comercialização. As vendas da segunda safra aqui no Brasil estão um pouco mais lentas, apesar de uma boa demanda. Então, a gente tem que entender como é que o produtor está analisando esse momento. O que me parece que ele está realmente um pouco mais contido, né, um pouco mais na defensiva ainda, atento às notícias, atento à formação dos preços, porque para nós a gente tem um tempero a mais nesse movimento todo, nesse quadro, que é naturalmente a questão cambial, né? A gente tem visto um câmbio também muito volátil. É ano de eleição presidencial, isso se intensifica e tudo isso está na conta, inevitavelmente, tá? Vamos ver como é que tá a B3. Vamos ver como é que tá a B3. Vamos abrir aqui. Então, logo o computador me permita, né? Preços em baixa nesta manhã de quinta-feira, a gente tem setembro, R$ 84,36 por saca, uma baixa de 0,4%. Novembro, R$ 88,90, 0,2% de baixa. Mesma perda para o janeiro, que vale R$ 93,00 por saca, tá? Então, a gente ainda tem preços adequados, que remuneram adequadamente o produtor, mas compradores e vendedores mais contidos agora, também atentos a essa definição da oferta no hemisfério norte, para entender qual vai ser o nosso potencial aqui no Brasil, já que somos agora, né, já vínhamos sendo, e somos ainda mais relevantes nesse momento, com a Ucrânia quase que fora do jogo, né? Ah, mas e o corredor, Carlinha? O corredor está em xeque, senhoras e senhores, né? Então, o nosso milho continua sendo bastante demandado, continua sendo ali um ponto importante de equilíbrio, né, para a oferta global, tá? Então tá.
Temos aí essa movimentação nos preços do milho. No interior, a gente vai ter esse reflexo da fluidez dos negócios, né? Naturalmente, e a gente vai ter que acompanhar, tá? O dólar hoje está caindo, tem alta de, perdão, tem baixa de 0,9% para valer R$ 5,19, tá? Então é uma baixa considerável e me parece que está se intensificando, tá? Então vamos monitorar, vamos acompanhar bem de pertinho, ok? Pessoal, lembrando, tá? Esqueci de dar os meus recados matinais, né? Número 1, Bom Dia Agronegócio tem sempre o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do planeta, e também as linhas de comunicação estão abertas. Então, você que está me acompanhando pelo Instagram ou pelo YouTube, mande as suas considerações, quer mandar seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, críticas e sugestões, vá mandando. Eu vou lendo aqui ao longo da nossa edição dessa quinta-feira do Bom Dia Agronegócio. Mais do que isso, faça suas perguntas. Carlinha, fala mais do mercado disso, daquilo, né? Quero saber sobre os juros na Europa, tá para subir, hein? Vamos falar já sobre isso. Quero saber sobre alguma localidade de manifestação ali no 7 de setembro ontem. Vá mandando por aqui que eu vou te respondendo tudo aquilo que for possível, tá bem? Então fiquem à vontade que as linhas de comunicação estão abertas. Fechado? Vamos juntos. Bom, falamos então sobre os grãos, né? Falamos sobre milho, falamos sobre trigo. Acho que a gente pode virar nossa chavinha para soja e dar uma olhadinha em como é que estão as cotações neste momento. Bolsa de Chicago, altas que variam de 4 a 6 pontos e meio nos contratos mais negociados. A soja dá uma respiradinha na manhã dessa quinta-feira, depois de ter perdido pouco mais de 1% na sessão anterior, num movimento de realização de lucros. Até testou algumas altas ontem, mas voltou para o campo negativo. O que está no radar da soja? A conclusão da safra americana, que deve ser uma safra grande, deve ser uma safra cheia, deve ser uma safra recorde, tá? Essa é a expectativa do mercado. E o mercado se preparando também para receber o novo boletim do USDA, portanto, na segunda-feira, dia 12, tá? Na sequência, a gente tem clima no Brasil e as perspectivas para o início do plantio. A gente deve ter um aumento de safra, a gente deve ter uma boa colheita, caso o clima nos permita. Lembrando que a gente pode ter ainda a ocorrência de um novo ano de laninha, mas com outra intensidade. Então, para o início dos trabalhos de campo, para o início do plantio, a gente não tem grandes preocupações. Mas lá para diante, quando a gente começa a olhar as previsões para dezembro, janeiro, que são meses muito importantes para a definição do nosso potencial produtivo, aí a porca já começa a torcer um pouquinho mais o rabo, porque a gente vai ver essa situação se agravar, né? Então, vamos acompanhar, vamos ficar de olho, tá certo? Vamos tentar entender como é que as coisas têm se dado, ok? Então, isso é um ponto importante. Segundo ponto, ou melhor, terceiro ponto, a gente tem toda a questão da demanda chinesa. Os chineses ainda precisam vir a mercado para fazer algumas compras de soja para estarem adequadamente abastecidos, garantir a manutenção do seu processamento de soja. A capacidade de esmagamento aumentou por lá, dado uma demanda maior por farelo, os estoques de farelo estão baixando, dadas as fortes vendas desse derivado, principalmente para o setor da suinocultura, que está no momento de retomada de recuperação. Isso tudo faz com que haja uma necessidade maior, portanto, dos chineses de virem ao mercado para garantir mais volumes. E isso está na conta, isso está se refletindo nesse comportamento da demanda por parte da China. Então, esse é um outro ponto. Volto a falar sobre a questão da Argentina, tá? Essa semana a comercialização de soja na Argentina está a todo vapor. Desde que o governo instituiu o dólar soja, que vai vigorar até 30 de setembro, isso numa medida de estimular as vendas por parte do produtor argentino, que estavam completamente estagnadas por conta justamente dessas incertezas todas cambiais e de uma moeda completamente desvalorizada, a gente viu realmente o volume de negócios aumentar muito. Somente na segunda-feira, 1 milhão de toneladas de soja foram negociadas. Isso por quê? Porque há essa segurança do câmbio. Então, o dólar soja é 37% mais alto do que o dólar oficial. A gente está falando de 200 pesos para $1, e isso trouxe alguma segurança ao produtor. Todavia, a gente vê essa medida sendo duramente criticada por outros setores do agronegócio do país, porque
Isso é específico para a soja. A proposta do governo é gerar uma receita de 5 milhões de dólares com essas vendas da Argentina, né? Uh, a gente pode entender que a gente vai ter, sim, uma geração importante de receita. Somente no primeiro dia já foram geradas receitas. Não, perdão, não é essa receita, não. A gente está falando de uma receita muito maior. Mas a gente está falando de uma receita necessária nesse momento para o governo argentino, e a gente vê que isso foi, então, colocado ali só sobre a soja em grão, né? Então, milho, cevada, girassol, trigo, nada disso está avançando nas vendas, somente a soja. Isso, inclusive, ajudou a pressionar as cotações no início da semana, porque é um volume grande de soja que chega ao mercado. E quando a gente vai falar, vai pensar nisso tudo, a gente já vê, inclusive, a China comprando soja da Argentina, tá? Olha só o que diz o senhor Eduardo Vanin também sobre esse assunto. Depois da criação do câmbio produtor, as vendas de soja cresceram muito na Argentina. A Bolsa de Cereais fala em 2,1 milhões de toneladas em 2 dias, volume recorde para o país, tá? Essa soja pode ir para esmagamento ou exportação. Parece que as margens ruins na Argentina estão favorecendo a exportação do grão. Em outros momentos, quando as retenções da soja eram maiores em relação aos derivados, a tendência seria de esmagamento. Só que agora está tudo nos 33%. A gente tinha uma taxação para soja em grão, outra para o farelo, outra para o óleo. Agora foi tudo unificado em 33%. Com isso, a exportação acaba sendo um caminho que, vez ou outra, vai ser mais atrativo para o vendedor. E ele vai focar nisso, com certeza, né? Até porque a margem de esmagamento está ruim na Argentina. Aí, olha só, a China está avançando nas compras de soja argentina, repondo as suas reservas. A Sinokrain vendeu de suas reservas de soja pouco mais de 2,5 milhões de toneladas, grão que ela precisa repor em até 90 dias. Isso é lei, tá, pessoal, lá na China. Né, pela diretriz da segurança alimentar, dos estoques e tudo mais, a China tem que ter um volume específico, vender os seus estoques, tem que repor nesse período, enfim, tá? Traders comentam que a Sinokrain comprou vários barcos nesses últimos 2 dias, aproveitando para diversificar e pressionar os prêmios, principalmente, claro, nos Estados Unidos. Essa soja concorre diretamente com a soja americana ofertada pelo PNW, tá? São os portos do Pacífico. As ofertas da Argentina estão vindo com desconto de 40 centavos em relação à soja americana para outubro e 60 centavos em relação à soja do Brasil. Então a Argentina está completamente competitiva nesse momento, está dando certo para a venda de soja, para gerar dólares para o governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, uma medida imposta não, né, mas implementada pelo ministro da Economia Sérgio Massa, lá na Argentina, e para a soja está funcionando, né? Aí te digo mais, depois dessas compras, nas contas de Eduardo Vanin, a China ainda precisa comprar 18 milhões de toneladas até o final de janeiro. A grande pergunta é, quanto a Argentina pode tirar do programa de exportação dos Estados Unidos até o final deste mês de setembro, já que é até 30 de setembro só que vai o dólar soja, né? Então a gente vai entender como é que vai ficar essa movimentação e como isso vai continuar impactando no mercado. Já tem muita informação sobre isso aqui no Notícias Agrícolas, tá? A gente tem feito bastante essa repercussão do dólar soja lá na Argentina, porque tira a nossa competitividade, tira a competitividade dos americanos, então a gente está de olho nisso. Alguns falam que poderia retirar até 4 milhões de toneladas, o que poderia fazer muita falta lá na frente, né? Uma vez que a soja brasileira já é ofertada com desconto para janeiro em relação ao Golfo, custo e frete China, ou seja, a gente precisa colocar na conta o fato de que as nossas vendas 2022, 2023 também estão um pouco mais atrasadas, né? Não podemos esquecer dessa situação. A gente tem um movimento que pode desembocar em um volume maior de vendas lá adiante, que pode ajudar a pesar sobre os nossos prêmios. A gente tem um dólar mais volátil, então o que você precisa fazer? Travar seu preço. Ah, Carlinha, eu vou sair vendendo desesperadamente? Claro que não, né? Ninguém falou para você fazer isso. O que a gente está falando é: tenha ao seu lado um profissional de confiança, coloque essas informações na mesa e pergunte para ele: o que eu faço agora, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode ver o mercadinho dar mais uma barrigadinha na soja, a colheita dos Estados Unidos vai começar
nos próximos meses, a gente vai ter mais ofertas chegando, a gente vai ter o início do plantio no Brasil, a gente já começa a ver a nova safra da Argentina também começar a ser plantada. Então, percebam como a gente tem vários fatores que podem pesar sobre o seu preço. Mas, Carlinha, pode acontecer de subir? Pode, a demanda tá boa, né? Tá respirando melhor, enfim, a gente tem muita coisa para acontecer. Mas você quer passar por isso desprotegido? Exposto ao risco? Ah, eu vou rezando. Não, gente, é bom rezar, mas pelo amor de Deus, se proteja, né? Faça hedge, use o mercado de opções, você tem aí o barter, você tem milhares de ferramentas de comercialização para travar o seu preço, garantir a sua renda. Na última terça-feira, eu fiz dia 6, eu fiz uma live lá no Jornalista da Soja com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio, para falar sobre essas perspectivas para a safra nova do Brasil. Como assim? Eu falei sobre mercado, sobre clima, sobre prêmio, sobre câmbio, sobre geopolítica. A gente falou um pouco sobre todas as coisas para você entender como é que você vai começar a safra 22-23. Então, vale a pena você recuperar este conteúdo, tá? Vou deixar aqui de novo esse perfil para você assistir essa live com tranquilidade, certo? Quando você tiver um tempo, você vai lá no Instagram e vai procurar esse conteúdo com o Matheus, tá certo? Então, vai entender em que cenário mercadológico, econômico, político, climático a gente está começando a nossa nova safra. E o Matheus foi bem enfático nessa situação. A renda do produtor vai ser menor nessa safra, é uma safra atípica, é uma safra que vai exigir muito planejamento e o produtor precisa ter essas ferramentas de proteção já alinhadas para preciso usar isso, carta na mesa, preciso usar isso, carta na mesa, tá? Então, é um momento de você fazer suas contas e entender que mercado é esse para você, ok? Então, ótimo. Tá bem? Então, tá bem. Bom, este é o quadro para o mercado da soja, senhoras e senhores. Eu quero só dar um recadinho aqui também do Vanin, que é importante, que é o seguinte: o USDA vai voltar a divulgar seus dados de exportação no dia 15, ou seja, quinta-feira que vem. A gente viu uma mudança ali, né, no sistema de divulgação das vendas semanais para exportação, teve um probleminha ou outro, enfim, a gente está de olho nisso e vamos ter essa retomada dos dados, então, a partir do dia 15, quinta-feira que vem, ok? Maravilha. Vamos juntos e agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado de café. Só antes da gente passar para o mercado de café, vamos só lembrar que a gente tem que continuar monitorando o mercado do óleo de palma, tá? E a notícia da manhã de hoje é: com escassez de mão de obra, Malásia caminha para o terceiro ano de perdas na produção de óleo de palma. Isso já foi combustível para puxar os preços do óleo para picos e recordes, né? E agora a gente vê mais uma vez essa notícia aparecendo no mercado. Vamos ver como é que isso vai refletir aí para a formação dos preços nos próximos dias, ok? Então, esse é um ponto importante. Deixa eu abrir aqui as cotações do café na Bolsa de Nova York. A gente está falando de um mercado em alta hoje, né? Estava mais estável, conseguiu intensificar um pouquinho os seus ganhos. Dezembro, 2 dólares e 23 mais 75 por libra. Março, 2 dólares e 18 mais 20. Maio, 2 dólares e 14 mais 85. Julho, 2 dólares e 12 por libra peso. As altas variam de 0,2 a 0,5%. Tá? Mercado segue refletindo seus próprios fundamentos, tem fundamentos importantes e hoje tem um movimento também importante de recuperação, já que ontem cedeu agressivamente, fechou com 3% de baixa no pregão anterior e vai olhar para uma oferta menor, para uma demanda presente, aqueles fundamentos que você já conhece para o mercado da cafeicultura. Mais do que isso, aqui no Brasil continuam lentos os nossos negócios, o produtor é muito aflito, né, em avançar com a comercialização diante de tantas incertezas à sua frente. É um cenário muito nebuloso, né? Não dá para também tomar decisões sem ter ao seu lado um profissional de confiança e sem ter ao seu lado alguém que vai te ser um farol ali nesse momento de nebulosidade, né? Precisa ter isso, tá? Isso é realmente bem importante. Então, senhoras e senhores, atenção ao mercado do café, atenção a tudo isso.
Na última terça, a Virgínia falou com o Lucas Alckmin, que é o diretor da Cocamig. Ele disse o seguinte: recuperação da produção de café arábica deve ser mais lenta e não deve ocorrer na safra 2023, tá? Isso é muito importante você entender. Então, a entrevista com o Lucas da Cocamig está no ar. A produção em 2022 na região da cooperativa foi 16% mais baixa em relação ao ano anterior e 53% em relação a 2020. E para 23, sem chance ou sem perspectiva de recuperação na produção, ok? Por isso que o mercado tem uma espécie de sustentação bem importante, ok? Ótimo. Senhoras e senhores, hoje foi divulgado também o novo boletim da Conab, né? Saiu há pouquinho, trazendo a sua perspectiva para a produção brasileira 21-22, atualizada, falando numa safra de 271,2 milhões de toneladas, quase 14 milhões e meio maior do que a safra anterior, apesar de todas as perdas, né? E segundo o presidente da Conab, que é o Guilherme Ribeiro, ele diz: embora tenha passado por adversidades climáticas em algumas regiões produtoras, principalmente nos estados da região sul, esta é a maior colheita já registrada dentro da série histórica da produção de grãos no Brasil, tá? Então a gente tem aí essa boa notícia. A soja é um dos destaques, apesar das perdas, o milho, também um outro produto importante que entra na contabilização, né, da Conab, como no mercado de grãos, é o algodão. Então, tá aí nesse caso também. Enfim, esses números já estão detalhados aqui no Notícias Agrícolas. Boletim da Conab, portanto, que saiu nesta quinta-feira, dia 8 de setembro. Ok? Bom, falamos então dos nossos principais mercados. O açúcar continua recuando um pouquinho, está estendendo as suas perdas em relação à sessão anterior. Ontem também fechou no vermelho. Nós temos atenção às chuvas recentes que chegam ao Brasil, atenção também ao mercado financeiro, mas hoje me parece ser um dia de recuperação para quase todas as commodities, tá? A gente tem algumas ainda no vermelho, no mercado futuro internacional. Então, me parece ser um dia de recuperação. Petróleo subindo, enfim, tudo ajuda um pouco, né? Então, isso já é um outro ponto de atenção também. Bom, senhoras e senhores, acho importante a gente falar sobre, claro, o que aconteceu ontem, né? Essa movimentação toda do 7 de setembro. O que a gente pôde perceber? Que o produtor rural, né, foi um dos protagonistas, naturalmente, dessas manifestações todas. O setor tem um alinhamento muito forte com o governo de Jair Bolsonaro e, por isso, milhares de pessoas estavam reunidas em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, na capital paulista, na capital fluminense e na capital federal. O que a gente pôde perceber, né? Que as manifestações foram muito pacíficas, foram realmente uma celebração do que a gente já conquistou até hoje, né, nesses 200 anos de nação independente, e se intensificou muito a importância da liberdade, né? Eu não vou aqui me alongar nestes comentários, não quero me alongar nestes comentários, porque eu acho que hoje, né, e para a audiência que eu falo, é importante que a gente tenha cada um a sua própria reflexão sobre o momento que estamos vivendo, sobre os atos que foram realizados ontem, e eu acho que é um momento realmente de reflexão, né? Nós pudemos registrar atos em comemoração ao bicentenário da economia, a gente não com isso desde ontem, da independência do Brasil, no país inteirinho. 25 capitais fizeram atos em comemoração ao 7 de setembro. A estimativa é de que mais de 1 milhão de pessoas estiveram reunidas ali em Copacabana, no Rio de Janeiro, para ouvir discursar o presidente Jair Bolsonaro, enfim. E claro que isso vai ter uma repercussão entre a oposição, né? É momento de corrida presidencial, de campanha, enfim. E a gente já tem aqui algumas informações de que a chapa do ex-presidente e Lula vai recorrer na justiça, falando que foi uso do dinheiro da máquina pública para fazer esses atos,
para estar neles, enfim, a candidata Simone Tebet também se manifestou, o candidato Ciro Gomes também se manifestou. A última notícia que parte aqui da agência Reuters é: Lula critica Bolsonaro por 7 de setembro e cobra explicação do presidente sobre imóveis da família. O Lula querendo cobrar alguém explicações sobre imóveis. Então vejam vocês a que ponto chegamos, né? Enfim. Então, senhoras e senhores, a gente pegou uma situação e a gente vai reverter isso, né? Se em anos onde não existia corrida presidencial durante o 7 de setembro, a gente já tinha todos esses questionamentos, né, e todo esse ataque, imaginem vocês num ano onde claramente os seus opositores vão todos, ao tempo todo, se acusar de alguma coisa. Então, o Ciro acusa a Simone, que acusa o Lula, que acusa o Bolsonaro, que acusa a Soraya Tronic, que acusa o Emael ainda se candidata. Então, assim, é uma troca de acusações o tempo todo. Esta é a corrida presidencial. Não é aqui não, tá, gente? É no mundo inteiro onde você tem opositores para você, né, ser um chefe de Estado. Isso acontece. Isso é certo, isso é errado, não importa. O importante é o registro que a gente faz do agronegócio protagonizando esses atos no 7 de setembro. Pela primeira vez, os tratores, né, a representação clara do agronegócio brasileiro, que é a grande vocação desse país, esteve na programação oficial, no desfile cívico-militar, que acontece todo 7 de setembro, independente de governos, o desfile acontece, estava parado, né, deixou de acontecer nos últimos 2 anos por conta da pandemia, foi retomado esse ano e trouxe os tratores para esse desfile oficial. Foi um momento, para quem acompanha o agronegócio, muito emocionante, inclusive a foto que nós usamos para destacar o balanço desse 7 de setembro foi o trator da família Bruxelli, lá do Goiás, que está há 42 anos na família, esse trator, e foi lá para o desfile, né? Saiu pela primeira vez da propriedade da família Bruxelli e desfilou lá, né, junto dos outros. Então, é importante que a gente lembre as pessoas que, número um, é sim motivo de orgulho para esse país ser e ter como vocação a produção de alimentos, fibras e energia. O agronegócio, ele é uma grande engrenagem, né, que promove a interiorização das populações, a otimização e a utilização de tecnologias tem um papel social completamente importante, um papel ambiental completamente importante, de preservação, que as pessoas desconhecem. Todos os problemas que carregamos precisam sim ser resolvidos e isso não pode ser politizado, né? Mas, caso seja, a gente vai ter que ter uma discussão que avance nessa esfera também, né? Não é que ele não exija políticas próprias, né? Inclusive políticas públicas, mas ele não pode ser politizado, né? Partidarizado. Então, os governos passam, o Estado fica, a produção fica, né? A gente precisa ter esse entendimento sempre. Esse entendimento precisa estar nas análises quaisquer que a gente fizer deste setor, como em todos os outros. Então, ontem, o agronegócio, mais uma vez, mostrou o seu protagonismo e nós aqui no Notícias Agrícolas, como mídia especializada, né, como o site do produtor rural, fizemos uma cobertura de tudo aquilo que aconteceu, não só ligado ao agro, mas principalmente ligado ao agro. Então, nós pudemos registrar a mobilização do agronegócio brasileiro ontem na comemoração do bicentenário da nossa independência, ok? Se você quiser checar, a gente tem um conteúdo aqui que tem o balanço todinho do nosso dia, inclusive as notícias divididas por regiões, sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, né? Foram, como eu falei, atos registrados em todo canto, então vale a pena se você quiser checar, se você não teve tempo, se preferiu descansar, né? Não ficar tão atento às notícias, não tem problema, tá tudo disponível aqui no Notícias Agrícolas, agrupadinho, para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados deste país, ok? Quiçá do mundo, hein? Se você está nos acompanhando de outro canto, né? Então é isso. Bom, senhoras e senhores, seguimos.
Outra informação importante, tá? Dessa manhã de quinta-feira. Nova onda de gripe aviária na França levanta temores de que vírus mortal veio para ficar. Isso é muito sério, tá? As falésias varridas pelo vento da ilha de Rosic devem estar repletas de gansos patolas. Mas uma onda fora de época da gripe aviária na costa atlântica francesa neste verão devastou seus números, alarmando conservacionistas e avicultores. Milhares de aves marinhas morreram ao longo da costa oeste da França nas últimas semanas por conta da infecção viral, que geralmente ocorre durante os meses de outono e inverno, levantando temores de que possa ter se tornado um risco durante todo o ano e endêmico para a vida selvagem francesa. Aí eu te digo o quanto isso pode avançar. É isso que a gente vai apurar, tá? Vamos entender como é que fica essa situação, vamos entender qual é a perspectiva dos pesquisadores para saber até onde isso pode nos trazer mais preocupação ainda, ok? Então, essa é uma informação importante e interessante da manhã dessa quinta-feira. Falamos sobre o óleo de palma e quero falar também sobre o Banco Central Europeu. Parece que a Christine Lagarde finalmente entendeu que vai ter que aumentar a taxa de juros, né? Não vai ter muito jeito. Olha só, vou ler bonitinha a manchete para você por aqui. Tão logo eu a encontre, tá? Tão logo eu a encontre. Vamos lá. Banco Central Europeu está pronto para grande aumento de juros diante de inflação alta na Europa, tá? O Banco Central Europeu vai aumentar as taxas de juros novamente na quinta-feira para combater a inflação descontrolada e com um grande movimento de avaliação, a única questão é quanto esse aumento de quanto vai ser. Preocupados com o fato de a inflação altíssima estar ficando cada vez mais arraigada, os formuladores de políticas estão se esforçando para conter o aumento de preços mais prejudicial do bloco em quase meio século, à medida em que consome as economias das famílias e pesa sobre a produção das empresas. Em última análise, a escolha será entre o aumento de 50 e 75 pontos base na taxa depósito de 0%. Por que eu falo isso, né? Porque, senhoras e senhores, quando a gente estava no auge dos problemas causados pela inflação, a inflação gritando na Europa, o Banco Central Europeu ainda estava bem reticente em aumentar as taxas de juros, né? Estava tentando outro caminho para ver se efetivava essa movimentação e essa melhora. Não aconteceu e a gente pode perceber que a gente ainda tem essa condição de impacto da inflação. E me parece que agora esse aumento na taxa de juros mais intenso deve vir, meio que na contramão, né, de algumas outras economias, mas enfim, na necessidade de atender a esse atual cenário, tá? Vamos passar aqui pelos nossos comentários. Seu Hermenegildo, bom dia a todos, que em toda a melhor forma possível com Notícias Agrícolas. Obrigada pela gentileza. O Márcio Macielara nos mandando bom dia, muito bom dia para você, Márcio. Vamos ver aqui quem. Bom dia, manda um abraço para Rondonópolis, Mato Grosso, obrigado. Obrigado vocês, pessoal de Rondonópolis, Mato Grosso, na pessoa aqui do Paulo Mioli. Obrigada, viu? Um abraço para todos vocês aí em Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. Matheus Fernandes também nos mandando bom dia. Vejamos quem mais está conosco. Chuvas no café, me pergunta o Cristiano Silva Agro, de Minas Gerais. Me parece que ainda não, tá? Setembro tem sido um mês um pouco mais seco, as chuvas acima da média, apenas ali para a região sudeste, tá? Mas eu vou passar essa pergunta já para Virgínia Alves, e aí a gente vai ver se ela já consegue nos trazer mais detalhes ou se amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais está aqui. Voz do Campo nos mandando bom dia, obrigada. Carlinhos Augusto, bom dia, Carla. Parabéns por nos manter informados. Obrigada, parabéns para vocês, né? Por estarem conosco querendo se informar. É isso que é o grande diferencial. Fabiola Galfaro, sempre com a gente. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Carlinha. Bom dia para você também, Fabiola. Bom dia, Carla Mendes. Aqui é Rafael Lima, da AgroPrime de Rio Verde. Bom dia, Rafael.
Vamos ver se tem mais gente aqui com a gente. Como será que vai ficar o preço da soja para esse final da semana? O Márcio Fagundes, meu amigo lá de Curitibanos, Santa Catarina, me perguntando. Márcio, a gente teve uma semana mais morna de negócios, mais curta. Feriado na segunda nos Estados Unidos, feriado ontem aqui no Brasil. Chicago hoje um pouco mais tímido. Acabou de ir para a estabilidade, né? Quase que zerou aqui as suas variações. Então a gente não deve ter grande mudança, né, em relação ali o começo da semana e a semana passada. Já estava previsto para ser uma semana mais lenta, mas como segunda-feira tem relatório do USDA, amanhã o mercado pode ficar um pouquinho mais defensivo e aí segunda-feira vai ser um pouco mais agitado. Vamos entender, ok? Vamos lá. Dona Eliana, sempre com a gente, né? A minha mãe é maravilhosa. Bom dia, Agro e Carla Mendes. Gente, essa mulher já sabe mais de agro do que eu. Se vocês forem checar mesmo, né? Forem de tanto que ela acompanha, de tanto que ela gosta. O Cleidson Clay, o Oséias e a Roseli nos mandando bom dia também pelo YouTube. E a Roseli pergunta: soja vai ficar subindo e baixando ou vai despencar? Vai ficar subindo e baixando. Viu, Roseli? Pode ser que com a chegada do novo relatório do USDA na segunda-feira a gente tenha um movimento mais intenso, mas me parece que a gente vai ver essa volatilidade ainda bastante presente, tá? Renato Lourenção, bom dia, tudo bem? Em Bauru, 23 graus. Mas olha que calor. Na verdade, aqui ó, já subiu para 21. Então faz sentido para mim. Como é que tá o mercado do feijão? Vamos checar. Júlio Ribeiro, bom dia de Uberlândia, obrigada. Cana de açúcar, mercado voltado para o álcool ou para açúcar? Como é que tá a previsão? Vou mandar para o meu repórter especializado nisso, que é senhor Jonathan Simeão. E aí a gente vai ter essa resposta nos próximos dias, tá? Mas com a puxada recente do petróleo, a gente viu o mercado se voltar mais para o etanol, diminuir a sua bússola ali, o seu direcionamento para o açúcar, e isso inclusive ajudar a puxar os preços do açúcar, né? Mas precisamos ver se esse movimento continua, né? O mercado sucroenergético, ele é um mercado bem particular, né? Ele tem ali peculiaridades diferentes dos demais mercados, justamente por conta desse mix das usinas. Então a gente vai levar essa pergunta para os especialistas para tentar entender como fica isso aí para os próximos, né, na sequência. Vamos lá. Deixa eu ver quem mais está falando com a gente aqui pelo YouTube. Bom dia, Carla. Bom dia, Agro. Cheguei no fim do programa, mas voltando para início. Bom dia, Mário. Obrigada. Vera Lúcia Chaves, bom dia, maravilhosa. Fico todas as manhãs esperando as suas notícias. Obrigada, vocês que são maravilhosos. O José Herbst, acho que ele está com o Daniel lá em... Não tá, José? Diga para mim se você tá com o Daniel lá no Crop Tour, né? Se vocês estão por aí ainda. Se é você, né? Eu acho que é você, não sei se. Porque pode ter outro José Herbst, não é verdade? Obrigada, viu, pela audiência. Bom dia, Carlinha. Alguma novidade do mercado do boi para outubro? Pois é, mercado do boi não tem, não, grandes novidades, né? A gente vê que a gente ainda tem uma dificuldade. Talvez uma dificuldade de ver os preços recuperando, apesar da redução das escalas em alguns estados. Então, a gente vê o mercado do boi ainda um pouquinho mais reticente. Nessa semana também um pouco mais sem muita referência em função, naturalmente, do feriado que tivemos ontem, enfim. Então, a gente tem essa condição toda, tá? Não é o José Herbst, mas tem, viu, José? Outro José Herbst com a gente, lá no Crop Tour dos Estados Unidos, tá? Adriano Miguel Schmeidecker. Vocês têm que falar que a Rússia está falida. Fala a verdade. Adriano, olha só. Tudo aquilo que está confirmado está aqui no Notícias Agrícolas, tá nas agências de notícias, tá na mídia internacional, tá em todo canto, tá? Então, a hora que a Rússia decretar a falência, pode ter certeza que eu chego aqui e falo para vocês, a Rússia está falida, tá? A Rússia tem muitos problemas, está gastando um dinheirão nessa guerra, a mesma coisa para a Ucrânia, e isso já tinha sido um ponto de alerta dos analistas e consultores de mercado. Porque raios a Rússia vai permitir que a Ucrânia exporte mais grãos, faça mais dinheiro e possa investir esse dinheiro na sua defesa ali, na guerra que está acontecendo. Isso está posto na mesa desde que o corredor de exportação começou a ser estudado, né? Então, sim, vai acontecer uma hora ou outra, o Vladimir Putin ia fazer essas declarações, enfim, então toda a verdade está dita por aqui, viu, Adriano? Obrigado pelo seu comentário. Acho que a gente tem mesmo que tentar entender o que está acontecendo, mas mais do que isso, a gente tem que ter
essa percepção de que as coisas ainda estão acontecendo, né? E eles têm ali aquelas cartas na manga, como a questão do gás, enfim, e a gente tem que ter realmente atenção a isso, né? Os seus comentários são completamente importantes. Maurício Alban, bom dia, Carla, e viva o Brasil! Viva o Brasil! Carla, ainda há muita soja 21, 22 estocada? Tens essa informação? Maurício, me parece que a gente tem um pouco mais de 30%, pouco mais de 20% da nossa safra 21, 22 ainda para negociar, tá? A gente tem um momento um pouco mais tímido do nosso mercado interno, as indústrias afirmam que estão abastecidas, inclusive eu vou buscar detalhar um pouco mais nesses próximos dias como é que está a nossa demanda interna, tá? A nossa exportação continua desempenhando bem, mas sim a gente ainda tem alguns volumes da safra 21, 22 para negociar, tá? A Luciane Gomes, bom dia, Carla. Sobre o novo combustível HVO, teremos impactos nos valores da soja? Luciane, eu acho que a gente pode ter sim, né? Inclusive, o Jonathan Simeão, quando cobriu a FenaSucro e a Agrocana, trouxe informações sobre esse novo combustível e eu estou realmente tentando monitorar essa relação, tá? Inclusive, o próprio Jonathan, né, que é o nosso especialista aqui no setor sucroenergético, também está trazendo essa movimentação toda. Então, vamos entender como é que fica isso. Eu acho que o impacto ainda não vai aparecer agora, mas ele pode sim ser registrado, né? Isso é inevitável. Olha só, a Virgínia, deixa eu ver quem foi que me perguntou aqui agora. Eita, não, ela tem aqui. Cristiano Silva Agro, olha só, Cristiano, a Virgínia já nos respondeu. A partir do dia 16 desse mês, pode chegar alguma chuva no sul de Minas Gerais, informações do NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima do governo americano, uma espécie de match para eles de hoje cedo, tá? Então a Virgínia com as informações na ponta da língua já tem a resposta para ti por aqui, tá? Deixa eu colocar aqui o seu arroba, caso você não consiga ver agora, você vai saber que a gente te respondeu, tá? Vamos lá. Opa. Chuvas podendo chegar 16, tá? Ao sul de Minas, a partir de 16 de setembro, certo? Atenção, portanto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o resto dos nossos comentários. Acho que conversei com todo mundo, né? Acho que cobri todo mundo. Aquilo que eu não consegui responder, senhoras e senhores, a gente vai respondendo na sequência nas nossas próximas edições aqui no Bom Dia Agro. Senhoras e senhores, tem muito ainda para acontecer hoje. Tem mercado do boi às 11h30, tem fechamento de mercado, tem realidades da safra, tem um montão de informação, tem a continuação da repercussão do 7 de setembro, tem política e economia, enfim, tudo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fechado? Boa quinta-feira para você, bons negócios. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no nosso Bom Dia Agro, tá certo? Até amanhã.